Desde que existe humanidade, existe burrice. E se o vídeo de hoje serve de exemplo, a burrice com certeza não vai desaparecer tão cedo. Eu reuni um bando de palhaços que poderiam dar aulas magistrais sobre a arte da idiotice, de catástrofes culinárias e desastres do faça você mesmo, até um motivo bizarro e estúpido pelo qual esse cara estilizou o cabelo em formato de cubo. Fica ligado pra parte 5 de pessoas fazendo coisas estúpidas. Eu admito que cozinhar não é o meu forte. O pessoal das teleentregas aqui já me conhece pelo nome. Dito isso, tem uma enorme diferença entre ser um péssimo cozinheiro e ser completamente burro. Por exemplo, olha esse idiota que ao tentar cozinhar espaguete, de alguma forma conseguiu botar fogo nele. E como se isso já não fosse burrice suficiente, em vez de apagar imediatamente, como a maioria das pessoas faria, o idiota decidiu tirar uma foto. Mas se isso já não fosse um insulto à culinária italiana, algum pecador decidiu reaquecer a pizza que sobrou, mas não num forno ou no micro-ondas como uma pessoa normal. Ele ferveu na água. Isso mesmo, uma pizza fervida. Algo que eu nunca pensei que ia ver. Será que eu devo alertar as autoridades? E falando em pizzas perigosas, dizer que esse próximo idiota queimou a pizza seria um eufemismo enorme. Acho que o Bill Clinton ainda era presidente dos Estados Unidos quando a pessoa botou essa pizza no forno. Mas tudo bem, esquecimentos inocentes podem ser perdoados. Agora, assar pão de alho em uma tábua de cortar de plástico, pô, aí já é muita burrice. Parece que a pessoa não tem o menor conhecimento de ciência básica. E, curiosamente, esse não é o único caso de tamanha falta de inteligência, já que mais de um cérebro de ervilha descobriu que provavelmente não é aconselhável esquentar bacon em uma tábua de corte de plástico no forno. Essa tábua aqui é quase uma metáfora para o cérebro do idiota responsável, derretido e completamente inútil. Mas parece que idiotas em todo mundo parecem não compreender que plástico derrete, como demonstrado por essa imagem de uma chaleira elétrica de plástico que foi colocada para ferver na boca do fogão. Eu tô tendo flashbacks da parte 4 dessa série, mas de vez em quando, em raras ocasiões, algo pode ser tão idiota que chega a ser genial, tipo essa pessoa que usou uma raquete de tênis para escorrer ravioli. E embora a limpeza tenha claramente ficado em segundo plano, não dá para falar mal dessa lógica. Já não se pode falar o mesmo dessa grelha de vaso sanitário reaproveitado. Sério, essa sim é uma ideia péssima. Agora, acho que a imagem mais traumática a qual já fui exposto é esse copo feito de presunto enlatado. Só a ideia de você beber qualquer coisa nele, por tabela sentir aquele gosto de carne de porco tocando os lábios já me dá uma agonia. Eu queria pessoalmente encontrar esse cara e cobrar a terapia que eu vou precisar fazer. Mas se nada disso te aguçou o apetite, por que não fazer o que essa mulher fez e se deliciar com uma areia para gatos? What? It's cake! Step back, I think I'm gonna vomit! Tá, se você ainda não vomitou, pode ficar aliviado porque isso é só um bolo. Só que tá todo esfarelado e misturado com biscoitos, cobertura, marshmallow e chocolate. Tá, mas por que alguém ia querer comer um bolo que parece cocô de gato? É o tipo de coisa que tá além da minha compreensão. Falando em coisas que certamente não deviam ser comidas, imagina seu encanador idiota que tava trabalhando na casa de alguém e de repente viu essas barras de chocolate na janela. Ou que ele achou que fossem barras de chocolate. Pensando que era um lanchinho deixado pra ele, ele comeu mesmo percebendo que eram barras bem estranhas. Só depois de comer metade e o dono da casa perguntar se ele tinha comido a cera que tinha sido deixada ali, foi que ele percebeu que tinha de fato comido cera de vela. Eu só me pergunto como é que a cor e o gosto não foram suficientes para ele perceber. Embora seja desagradável e certamente nada recomendável, comer cera de vela não é a coisa mais perigosa. Imagina seu idiota que comeu metade de um pacote de tiras de frango e no fim percebeu que era frango completamente cru, que precisava ser cozido antes. Nem preciso dizer o quão perigoso é comer frango cru. Mesmo assim, tendo comprado isso em um mercado de aeroporto, o idiota disse que não foi culpa dele, porque, abre aspas, por que venderiam frango cru em um aeroporto? E tudo bem, essa é uma boa pergunta, mas não nega o fato de que ele comeu vários pedaços de frango cru sem perceber, sem falar que literalmente diz que precisa ser cozido na embalagem. Acho que alguém vai usar o banheiro do avião, mas tem uma grande diferença entre a burrice e simplesmente ser doente da cabeça. Tipo, quem
ninguém nesse mundo comeria metade de um sanduíche assim. É assustador pensar que essas pessoas vivem entre nós. Talvez seja o mesmo maluco responsável por comer esse queijo desse jeito. Será que foi o mesmo cara que comeu a cera? Mas se existisse alguma imagem que pudesse por si só diagnosticar alguém como extremamente perturbado, seria essa foto de um bolo que foi fatiado e depois emendado das maneiras mais inimagináveis. Cara, que agonia olhar pra isso. Falando em bolos, você pode olhar pra esse bolo de ação de graças e achar que não tem nada errado com ele. Isso até você olhar um pouco mais de perto e notar essa marca d'água do iStock que o confeiteiro com cérebro de ervilha achou que era pra manter. Bom, pelo menos manteve os créditos pela imagem. Mas se algum dia você se sentir burro, lembre-se de que você poderia ser a pessoa que abriu o leite assim, quando claramente tinha uma tampa de rosca em cima. E o que dizer de quem abriu essa lata? Se ao menos tivesse um mecanismo mais fácil para abrir e num exercício de burrice semelhante, quando o cara tava fazendo seu café da manhã, ele claramente entendeu errado como é que uma caneca funciona. Mas tudo bem, raciocinar antes do café é bem difícil. Tá, agora vamos sair de casa e dar uma volta para ver algumas demonstrações públicas de burrice, começando pela academia. E se você já foi a uma academia, sabe que certamente dá para encontrar todo o espectro da burrice humana, como por exemplo essa mulher aqui, que foi fazer barra com uma escolha interessante de calçado, para não dizer perigosa. Acho que é uma questão de tempo até a seleção natural fazer o seu trabalho. Esse é o risco do glamour. Outro aparelho da academia é o famoso leg press, normalmente usado para fortalecer as pernas, empurrando peso na posição sentada. Só que esse gênio aqui adotou uma abordagem diferente e bem menos eficaz. Sei lá qual grupo muscular ele tá tentando treinar, só sei que não parece muito confortável. Da mesma forma, a máquina de flexão de pernas deitada foi projetada para trabalhar os isquiotibiais. E olha, eu não sou personal trainer, mas acho que todo mundo concorda que usar a máquina virada e levantar o peso com o pescoço não é uma boa ideia. Continuando, dizem que a beleza é dor. E bom, certamente é o caso quando se trata de pegar um bronzeado. Ou melhor, sofrer uma queimadura. Olha o que aconteceu quando essa pobre alma descobriu que o seu protetor solar não era resistente à água. E descobriu da maneira mais difícil, depois de um dia inteiro pegando sol na beira da piscina. Não tem creme que resolva, acho que só um médico. Pelo menos a pessoa tentou usar protetor, ao contrário desse idiota, que em vez de usar protetor, achou que um boné pra trás ia resolver, o que resultou nessa queimadura bem infeliz. Aliás, péssima hora pra ter uma testa tão grande. Falando em cabeça raspada, olha essa imagem perturbadora. O cara fez tipo um degradê ao contrário. Eu não sou nenhum especialista em tendências, mas acho difícil isso aí pegar. Mas quando se trata de cortes de cabelo tão ruins que você quer arrancar os próprios olhos, só tem um cara pra esse serviço. Deixa eu te apresentar o Hugo Oren, também conhecido como taiwanês que optou por uma abordagem, digamos, interessante para tentar conquistar alguém, ou seja, estilizando seu cabelo em um formato quase perfeito. E você deve estar se perguntando, por que alguém iria querer um penteado assim? E bom, o raciocínio dele era que ele achava que isso faria parecer um cara de 20 ou 30 anos, com a intenção de atrair mulheres mais jovens. Sim, claro, porque todas as garotas millennials e da geração Z são loucas por um cabelo quadrado. Mas você não vai acreditar, ele segue solteiro. Fica o aviso pras garotas. Agora, cortes de cabelo e estilos são temporários, sempre dá pra mudar. Agora, tatuagens já são permanentes, então é melhor pensar duas vezes antes de fazer. E se você quer a minha opinião, o pior tipo de tatuagem que você pode fazer é o nome da pessoa que você se relaciona. Eu sei, é uma maneira única de expressar o seu amor eterno pela pessoa por meio de uma tatuagem mal feita em estilo caligrafia. Mas eu tenho certeza que essas próximas pessoas vão te mostrar que nunca é uma boa ideia. Um exemplo disso é esse cara que tatuou o nome da sua então namorada, Megan, e depois riscou por cima, adicionando: "Ops, eu quis dizer Holly." Boa tentativa, campeão. Tão boa quanto essa, que diz que o Nathan nem se compara com o Ryan Wilson. Mas a parte mais engraçada sobre essas duas tatuagens idiotas é que as pessoas por trás delas claramente não aprenderam nada da primeira vez. Eu fico incrédulo com a confiança cega da pessoa de que dessa vez vai dar tudo certo
quieto pra sempre. Mas além dos estúdios de tatuagem, existem idiotas por toda parte praticando todo tipo de idiotice. E um lugar onde você certamente vai encontrar comportamentos de QI de um dígito é o transporte público. Esse cara no ônibus parece que ainda não entendeu que tá sentado em um assento virado pro lado, o que explica essa falta de espaço para as pernas. O lógico é pensar que no momento em que você tem que fazer força para espremer as pernas, talvez não seja o jeito certo de sentar ali. E também exibindo sintomas de burrice de padrão masculino, temos esses dois caras protegendo os olhos do sol enquanto usam boné para trás. Nossa, seria tão bom se tivesse algum tipo de aba nesse chapéu, né? E as deficiências do cérebro masculino só continuam a atingir níveis recorde, como por exemplo esse cara que tá tentando devolver esse tsunami de tinta branca de volta pro balde com as mãos. Cara, a essa altura eu ia só aceitar que o meu carro agora é branco. E eu tenho a impressão que as circunstâncias que deixaram o porta-malas nesse estado também não foram exatamente repletas de decisões inteligentes. E trazendo mais falta de pensamento crítico, temos esse idiota encontrado em uma árvore tentando cortar o próprio galho em que ele tá sentado. Mais uma vez é só uma questão de tempo até a seleção natural agir. E agora vamos para as ruas alagadas da Colômbia, onde essas mulheres de um salão de beleza decidiram dar um mergulho nas águas da enchente. 2 y 3, eso, mi hermana. Tú puedes. Como si fuera un río, mi hermana. Eso. Como si fuera un río, mi hermana. Así mismo, mi hermana. Como si fuera un río. Amiguita, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Piscina y todo. ¡Ah! Bom, além de uma vaga sensação de perigo, a burrice nisso aqui pode não ser tão imediatamente óbvia, mas eis a questão. Quando as ruas inundam, elas trazem esgoto, geralmente despejando dejetos humanos na água imunda da enchente. Então pode ser que essas mulheres estejam se divertindo nos dejetos de toda a cidade. Eca, que nojo! E falando em água suja, uma mulher foi flagrada no Central Park usando o bebedouro público como bidê para limpar o bumbum do seu cachorro. Bom, aqui seria um caso de burrice ou falta de consideração? Olha, eu tô inclinado a achar que é a segunda opção. Já essa outra mulher usou um bidê como bebedouro, e ela até pergunta, por que os bebedouros são tão baixos na Europa? E claro, aqui no planeta Terra não há só nós humanos, mas também os animais, o que só traz mais problemas quando animais idiotas se cruzam. Por exemplo, quando esse idiota se deparou com um caranguejo e achou que seria uma boa ideia provocá-lo. Tá. Ai, 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 ai. Oh, I get bit. I'm gonna this guy. Hallelujah, sunshine. Ah! Inevitavelmente, o caranguejo pegou o cara com suas garras. Às vezes, lições precisam ser aprendidas da forma mais difícil. Outro idiota na natureza teve a ideia nada brilhante de se aproximar de um bisão selvagem, que é conhecido por facilmente se sentir provocado e se tornar agressivo. Sério, pra que chegar tão perto? Ele teve muita sorte que o bisão tava de bom humor nesse dia. Olha, realmente é um milagre como os humanos conseguiram chegar ao topo da cadeia alimentar. E se você quiser testemunhar a burrice pura, então vamos pras estradas. Com estatísticas mostrando que em 2024, 91% dos adultos americanos têm carteira de motorista. Isso significa que há muitas oportunidades pro caos alimentado por idiotas no asfalto. Por exemplo, esse motorista que foi atingido por outro carro que desrespeitou o semáforo e acabou fugindo do local, só que ele deixou algo muito importante para trás, a sua placa. Ele não só vai pagar uma conta alta, como vai ter que responder por desrespeitar o sinal de parada e causar um acidente seguido de fuga. Um gênio. Esse outro cara fez a mesma coisa, deixando para trás a sua placa amassada na roda desse carro, uma placa amassada que vai acabar com ele. Igualmente atormentada pelas evidências da sua burrice, essa pessoa dirigiu por 1 hora desde o posto de gasolina, sem se dar conta de que literalmente levou a bomba com ela.
ela. Você certamente pensaria que a resistência da mangueira ia ser suficiente para chamar a atenção da pessoa, mas acho que quando seu cérebro tem células limitadas, ele só consegue se concentrar em uma coisa. Aliás, para quem tem deficiência intelectual, leitura pode ser muito difícil, especialmente no que diz respeito à compreensão. Nem é preciso dizer que essa placa que dizia veículos verdes se referia a veículos ecologicamente corretos, e não carros da cor verde. Falando em veículos verdes, no sentido ambiental, os carros elétricos estão cada vez mais ajudando a reduzir as emissões em todo o mundo. E embora os Teslas possam ser considerados carros inteligentes, isso não significa que os motoristas deles sejam sempre inteligentes. Por exemplo, essa pessoa cabeça de vento achou que seria uma boa ideia levar o seu Tesla à praia, e adivinha, acabou atolado. Dizem que se você buzinar 3 vezes e chamar o nome do Elon Musk, ele vem ajudar. Mas de todos os acidentes que vimos até agora, nenhum se compara ao desse próximo sujeito, chamado Corey Harris, que deveria comparecer ao tribunal por dirigir com a carteira de motorista suspensa. Só que ele fez audiência por videochamada, e na hora ele estava literalmente dirigindo. Olha só. Okay. So maybe I don't understand something. This is a driving while license suspended? That is correct, Your Honor. And he was just driving. And he didn't have a license. That is with the charges, Your Honor, yes. No, I'm looking at his Yes. record. He doesn't have a license. He's suspended and he's just driving. That is correct, Your Honor. I don't even know why he would do that. So defendant's bond is revoked in this matter. Defendant is to turn himself into the Washington County Jail by 6 p.m. today. Failure to turn himself in will result in a bench warrant with no bond. Thank you. Esse silêncio foi ensurdecedor. Ele não só estava dirigindo com a carteira suspensa, como também estava usando o celular enquanto dirigia. Tá de parabéns. Agora, deve-se observar que uma atualização posterior revelou que a intimação judicial do motorista e o caso associado foram na verdade feitos por engano. Outro tribunal tinha revogado a suspensão da carteira de habilitação 2 anos antes do vídeo, mas não conseguiu enviar a documentação ao órgão responsável pela reintegração, e o motorista foi posteriormente liberado sem acusações. Mas, dada a natureza das acusações e o propósito do caso, seria de se esperar que na audiência ele fosse o mais cauteloso possível. Mesmo tendo sido um erro, ele ainda estava sendo acusado de dirigir sem carteira. No mínimo, você ia tentar explicar essa informação no tribunal, né? Tô sendo muito duro com o cara ou ele realmente foi meio idiota? Me dá sua opinião aí nos comentários. Já aproveita, deixa um likezinho e se inscreve no canal. Mas voltando ao assunto, uma das minhas áreas favoritas da burrice é o faça você mesmo. Dá muita margem para fazer mal feito. Se você não entende o que eu quero dizer, dá uma olhada nessa imagem de uma cortina de chuveiro que foi presa ao trilho por cabides. Quer dizer, até funciona, mas ficou horrível. E falando em soluções simples que ficam entre a burrice e a inteligência, esse cara consertou a fechadura quebrada do porta-malas com um cadeado. Típica gambiarra brasileira. Uma engenhosidade admirável. Mas onde a engenhosidade foi longe demais, foi nesse compartimento para acampamento. Feita inteiramente de madeira e pregada ao carro só com pernas de pau, essa armadilha mortal iminente é pura e simplesmente estúpida em todos os sentidos, sem falar que parece ilegal para a estrada. Embora o faça você mesmo possa ser uma ótima opção se você tiver habilidade e conhecimento, na maioria das vezes é melhor deixar para quem entende. Por exemplo, não ficou muito claro para mim qual foi o processo por trás desses, abre aspas, fones de ouvido sem fio da Apple, encontrados no Facebook. Na verdade, o vendedor chegou a explicar que ele mesmo cortou o fio, e ainda assim pediu $32. Bom, não tem como negar que de fato são fones de ouvido sem fio. Em outro lugar do marketplace do Facebook, os absurdos do faça você mesmo continuam com o que só pode ser descrito como a peça de decoração mais geração Z que eu já vi. Afinal, quem é que não gostaria de um par de luminárias de garrafa de energético? Tudo pela bagatela de $40. E além de ser horrível, não consigo imaginar que seja uma ideia sensata guardar lâmpadas incandescentes em garrafas de plástico que derretem. Imagina o risco de incêndio, mas se for para falar de ideias idiotas, é só olhar para esse cara, que, quando lhe confiaram a tarefa de cuidar da casa dos pais enquanto eles estavam fora, decidiu usar a criatividade. Olha só. My parents are out of town for the next few days and they asked me to take care of their house.
So let's tape it. Olha, me desculpa soar como um velho chato, mas eu só consigo pensar na trabalheira pra limpar tudo isso. E eu certamente não ia achar nada engraçado se fosse os pais dele. Além disso, eu odeio ser essa pessoa, mas considerando os problemas ambientais que a gente enfrenta, usar mais de 1000 rolos de fita, que tem mais ou menos uns 97 km de comprimento, é um grande desperdício, pra dizer o mínimo. E isso é só o começo. Esse cara tem um canal inteiro no YouTube dedicado à sofisticada arte de cobrir coisas com fita. Sério, não tem nem palavras. Embora não seja nenhuma surpresa, parece comum que pessoas estúpidas se encontrem presas em lugares igualmente estúpidos. Todo mundo sabe o que acontece se você lamber um poste congelado, e mesmo assim sempre tem um idiota pra fazer. How did we get it off? Please, We did it yesterday. can you pull it out? Are you really stuck? I'm flying. Okay, breathe on it. Go. Nossa, quem poderia prever uma coisa dessas, né? É realmente fascinante como pessoas com cérebro tão vazio conseguem sobreviver por tanto tempo. Esse garoto nunca assistiu Debi Lloyd e, tão burro quanto, é esse idiota que se viu em uma situação um tanto embaraçosa depois de algumas partidas de golfe regadas a álcool. De alguma forma, o cara acabou com a cabeça presa em uma lata de lixo. Drop the stuff. No, go on in front, Dave. That's it. Now put your head up now. He is in there. Your ears, that is. Oh, Vaseline, hang on, here we go. Now, right. Right, here you go, I'm just going to Vaseline. Right, he's looking where the Vaseline comes from. Vaseline on! You didn't put it there last night. I know, I don't double dip, mate. You're right. Right, you've got this here now. Hold on. Now get your head. Oh, hang on, ready? Push your head this side, pull that Dave. there, yeah, hang on, push forward, now you're out. Right. There you are. Hey! You were after that strongbow. Oh, flying. You are a Bom, eu devo dizer que a cabeça dele foi parar no lugar certo. Agora, você deve estar se perguntando como é que isso aconteceu. Acontece que o cara estava aparentemente brincando sobre jogar os seus tacos no lixo, só que eles não cabiam. Então ele foi lá e colocou a cabeça dentro, resultando nesse cenário estúpido, mas bem engraçado. Não sei no golfe, mas aí ele acertou o buraco em cheio. E falando sobre idiotas e buracos, em um outro lugar no universo da burrice, encontramos uma mulher bêbada que, por mais que tentasse, não conseguia passar pela portinha do cachorro. Assiste você mesmo. No, I think I can. Hold on. Yeah, I can. Yeah, you've got boobs. What's your food, so? I'm watching. Oh. Yeah, I can. Oh, it's got to get me arse through. It up. Yeah. Oh no, I am actually stuck. No, I'm not stuck. I'm getting through. Oh, ow! Oh, no, you broke the f***ing thing now. I'm sorry. I'm really sorry. Look, it's actually wedged to my f***ing body. Can I ask you a question? It's not funny. I'm stuck in the f***ing dog flap. What the Ah, o álcool, alimentando ideias idiotas desde o início dos tempos. Falando em equipamentos para animais de estimação lamentavelmente mal utilizados, faça uma prece aos idiotas que esse cara aqui conseguiu prender o piercing do nariz na caixa de transporte do gato. Pasito que me vas a arrancar la nariz.
O cara ia levar o gato no veterinário e agora o gato vai levar ele no pronto-socorro. Tá, agora vamos falar de problemas técnicos. E todo mundo sabe que tem gente que não se dá bem com tecnologia. E isso pode resultar em situações bem engraçadas, sem mencionar bem estúpidas. Por exemplo, esse cara num jogo de futebol não conseguia entender por que a câmera não funcionava, sem se dar conta que a própria capa do telefone estava cobrindo a câmera. Mas levando essa confusão de tirar fotos um passo adiante, essa senhora aqui parece ter entendido completamente errado como é que se usa uma câmera. Quer dizer, só se ela tá tentando tirar uma foto bem de perto do próprio olho. Hoje em dia é impossível escapar das câmeras, seja dos celulares nos nossos bolsos ou das câmeras de segurança. O que, como a gente vai ver agora, se você for um adolescente rebelde, pode tornar sua fuga bem difícil. Um criminoso muito esperto. Não preciso nem dizer que a abaixadinha do primeiro garoto não foi páreo pra lente olho de peixe. E mesmo assim, ele achou que tinha acertado em cheio e que a culpa tinha sido do seu irmãozinho. Melhor sair pela porta dos fundos da próxima vez. Não conseguir sair sem ser visto é uma coisa. Agora, esse cara errou de maneira espetacular ao entrar. Na tentativa de ajudá-lo a entrar no prédio, seu amigo jogou as chaves, só que não saiu como planejado. Acá, Nazareno. No, 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 no te la puedo creer. Moví el árbol. Uma decisão bem idiota, né? O cara lá dentro podia só ter descido e aberto a porta, ou simplesmente não ter feito o pior arremesso de todos os tempos. Era só largar a chave e deixar a gravidade fazer o trabalho. Era o mínimo de esforço necessário. Pois é, mas agora ele tem que encarar as consequências da sua burrice. Falando em consequências da burrice, se você voltar a 2019, talvez se lembre do desafio da tampinha de garrafa, uma trend em que as pessoas se filmavam dando um chute giratório para tentar desrosquear a tampinha da garrafa. O que eu tenho que admitir é bem legal de assistir, mas o que é mais divertido é ver as pessoas fracassarem de maneira épica, tipo esse cara. Sério, eu podia ficar o dia inteiro vendo isso. Ô Jason Statham, vê se aprende, mas eu tenho que admitir que assistir as pessoas burras realmente é mais divertido. E se esse próximo vídeo servir de referência, as mais ingênuas também. Em 2014, o youtuber Quinn Halleck estava visitando Hollywood com um plano astuto. Ele foi às ruas com fãs, paparazzi e guarda-costas falsos, na esperança de pregar peças nas pessoas, fazendo-as acreditar que ele era uma celebridade. E funcionou perfeitamente. Em pouco tempo, tinha um monte de gente aleatória pedindo fotos, que evidentemente não faziam ideia de quem ele era, simplesmente acreditaram que ele era famoso. O que as pessoas não fazem só pra dizer que conheceram alguém famoso? E por hoje é só. Me conta nos comentários qual foi a coisa mais idiota que você já fez ou viu alguém fazendo. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.